Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 13 ao dia 19 de junho. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? O futuro das bases falsas reveladas. Esse tema é extremamente auspicioso, envolve a energia de alguns arcanos, que nós separamos 4 aqui, que realmente, acredito eu, com todos os sinais, com todos os portais que os arcanos do tarô podem abrir, tudo que ainda é falso na nossa vida, nessa semana existe uma possibilidade muito grande de ser revelado e, obviamente, como nos cabe, o trabalho de fazer valer a pena tudo que não está legal para que possa se tornar uma coisa bacana, como sempre a polaridade presente. Mas antes de começarmos com esse tema extremamente auspicioso, né, como eu gosto sempre de informar, eu procuro pegar o movimento astral e transformar na linguagem dos arcanos. E as associações que eu vou apresentar aqui, de signos, planetas, com a energia dos arcanos maiores, não fui eu que fiz. Foram ocultistas de extremo valor, como o próprio autor e criador desse deck, Oswald Wirth, que seguiu a escola de Papus e Eliphas Levi. Todos ocultistas fantásticos que, quando a gente compreende todo o legado que eles nos deixaram, a gente observa que eles seguem ali a sabedoria das idades. Então eu procuro entrar nessa sintonia e fazer essas analogias e trazer aqui, de acordo com a minha possibilidade, os meus pensamentos, as minhas reflexões para que a gente possa seguir adiante. Então, o movimento astral da semana, eu separei 4 arcanos para nós conversarmos. Inicialmente, nós temos o retorno do Plutão retrógrado para o signo de Capricórnio. Óbvio que isso é para todo mundo, seja qual for o seu signo. E quando nós falamos da energia de Plutão, aí entra o primeiro arcano, que representa a força do arcano 13. Esse arcano em retrogradação, ele ingressa agora nos auspícios ou é modulado pela força do arcano 16, que representa diretamente a força de Capricórnio, ou caprino, o animal que tem que subir essa torre para se reconectar novamente a Deus. Só esses 2 arcanos já dão toda a tônica do nosso papo de hoje. Vai ser bem bacana. E junto de tudo isso, nós temos o que também nessa semana? O início da retrogradação de Saturno. Observem o outro arcano que entra na jogada. Nós entramos com o arcano 20 também em retrogradação. E por fim, depois de tudo isso que a gente vê, vejam bem, arcano 13 a morte, arcano 16 a torre ou a casa de Deus e o arcano o julgamento. Depois que nós trabalharmos toda essa força e toda essa energia, aí sim nós temos a lua nova no final de semana que nos conecta a novos caminhos, novas realidades, onde nós vamos entrar diretamente na força do arcano 7, o carro. Então vejam que são arcanos extremamente auspiciosos que fazem com que cada um de nós tenha a possibilidade de enxergar todas as bases que ainda são falsas que se encontram na nossa vida. Para que não fique pesado, né, a nossa troca de ideias, vamos entender essas bases falsas. Eu não estou falando que alguém aqui é falso ou etc. Não leve por esse lado. As bases falsas são aquelas coisas que a gente ainda continua colocando a nossa força pessoal e, na verdade, tudo precisa ainda de uma ajeitada, de um corte, de uma regeneração, de uma transformação. Isso que é falso. Então, na minha visão, é uma semana maravilhosa. Que essas bases falsas realmente sejam reveladas para nós nessa semana e, com isso, a gente tem a possibilidade de arrumar, como eu falo, há vários vídeos aqui, há várias semanas, como é que a gente vai arrumar aquilo que a gente não tem condição de observar. Então, essa semana é a semana. E o primeiro arcano que nós vamos trocar uma ideia é o arcano que traz a força de Plutão, que está em retrogradação, que é o arcano 13, a morte. O que representa esse arcano, gente? Esse arcano representa, na verdade, vida, mas a vida como? Da expressão de nós podemos morrer para aquilo que realmente não faz parte da nossa energia pessoal. Seria como se esse símbolo aqui, ó, o esqueleto que está com o seu foice, que é o símbolo, né, clássico da morte, ceifando reis, ceifando cabeças do povo e etc., nada sobra. Seria como se a gente tivesse que ver o lado bom
do arcano em retrogradação, cara, se essa força viesse com o seu foice e começasse a tirar de nós tudo que não é a nossa energia pessoal, vocês não acham que isso é maravilhoso? Então, se você está envolvido, é a tônica da semana, se você está envolvido em energias que de repente envolvam relacionamentos, o que for, que não for legal, cara, o arcano 13 vem agora e vai cutucar, tipo assim, olha como esse relacionamento aqui ainda está complicado, como você precisa morrer para muitas coisas em relação a ele, a mesma coisa em relação a trabalho, saúde, carreira, família, seja o que for, investimentos, negócios, sabe aquilo que de repente, olha, como é o retorno dele para uma energia arquetipal astrológica que nós tivemos a grande conjunção de 2020, eu comentei isso, né, no vídeo da astrologia que foi postado ontem aqui no canal. Cara, então esse arcano ele pode de repente chacoalhar gavetas internas, essa é a força de Plutão que está associada à morte. Ele pode de repente mexer em, sabe, poeiras que estão engavetadas dentro da gente, que a gente nem imaginava que ainda estão mal resolvidas. Por isso que são as bases falsas reveladas. Então, pô, caramba, isso ainda não está legal, isso ainda está complicado, isso ainda está mal resolvido. Então, que tal a gente resolver de vez essa semana isso? Então, esse arcano propicia, para todos nós nesse primeiro passo, a revisão de tudo que a gente precisa transformar, reciclar, regenerar e, por fim, renascer. Então, ele acentua diretamente tudo que ainda não está legal que vai ser demonstrado essa semana. E ele é modulado diretamente pela força do arcano 16, que para muitas pessoas é um arcano complicado, mas ele é complicado como? No sentido de deixar ruir, esse é o próprio arcano da semana, para deixar ruir todas as bases falsas. Quando a gente observa esse arcano, essa força aqui desse sol, que pega exatamente o cume da torre e derruba dois seres, representa diretamente que existe a necessidade de observar, de repente, forças que estão presentes na nossa vida, que precisam cair no jogo evolutivo de uma outra forma, para que possam renascer. Por isso que ele atua diretamente com o arcano 13. E tudo isso está exposto nessa semana. Então, para muitos, nossa, é uma semana extremamente pesada, porque alguns tarólogos, quando aparece o arcano 13 e 16, fazem aquela coisa catastrófica na leitura. Não é bem por aí. Não existe arcano bom e não existe arcano ruim. Cada um possui a sua função, sim, mas são forças e vibrações que a gente vive ininterruptamente. Então, para que fique claro isso, antes de eu voltar nesses dois arcanos, todos nós vivemos ininterruptamente todas as forças dos 22 arcanos maiores. Por isso que eles são iguais em todos os baralhos e decks de tarô que seguem a tradição e são sérios. Então, quando a gente pensa, exemplo, o arcano 1, o mago, quem não precisa usar a inteligência? O arcano 2, a papisa, a sacerdotisa, observar tudo que está acontecendo, tudo que eu me carreguei energeticamente para eu descarregar. Cara, isso é inevitável. Todos os arcanos, a gente vive a energia deles ininterruptamente, mas, como eu gosto de fazer essa analogia com, como eu disse, né, junto desses ocultistas de valor fantásticos que fizeram isso, nós temos a tônica de alguns arcanos durante a semana. Então vamos voltar aqui. O arcano 16. Gente, quando nós temos a queda desses dois seres no jogo da matéria, representa toda a polaridade que a gente vive nas experiências. E a polaridade representa o seguinte: eu tenho coisas fluindo, mas eu posso ter coisas que estão empacadas. Eu tenho coisas que de repente me dão alegria, mas de repente aparecem coisas nas experiências que me entristecem. Então esses dois seres representam diretamente esse jogo polar, que como uma providência divina, através do que a gente entra em sintonia nas experiências, é como captamos. Então, a principal mensagem é nós percebemos, como eu disse, né, na primeira força do arcano 13, tudo que a gente ainda precisa morrer. Então, a gente pode tomar um chacoalhão que a gente fala, caramba, mas por que está acontecendo isso? Por que eu estou recebendo esse sinal essa semana? Por que eu estou recebendo essa mensagem, ou de repente isso está vindo de dentro de mim, que eu preciso dar um jeito nesse tipo de experiência? Esse é o arcano 13.
Aí o arcano 16 vem para confirmar isso e pergunta para você: isso que você está vivendo agora, que você sente que você precisa reciclar, são forças, são vibrações que te alegram, que te entristecem? Porque isso pode ocorrer também. Você pode, de repente, perceber que você tem que morrer para aquela pessoa triste, para aquela pessoa para baixo. Pode vir uma informação que você fala: nossa, olha, eu nunca pensei que essa coisa legal, essa informação boa, esse tipo de vibração poderia chegar para mim. Porque dificilmente na nossa vida, esse é o jogo do arcano 16 também. Nós não temos sempre tudo na luz. Por isso que este ser, por isso que eu adoro os arcanos de Oswald Wirth, né? Você pode ver que o coroado, ele cai aqui, ó, de uma forma perfeita, tipo, amortecendo a sua queda. O outro já cai desacordado e ainda recebe um tijolo na cabeça. Então, somos nós nas experiências no jogo polar. De repente você tá, vai, exemplo, o trabalho está indo bem, mas a parte financeira não está. De repente os relacionamentos estão bem, mas o jogo com a família não está bacana. Isso representa a gente nisso aqui, por isso que é a casa de Deus. Tudo é de Deus, as fluências, os desafios, tudo é Deus. Tudo representa a possibilidade da gente crescer. Então, com o jogo desses dois arcanos, o arcano 16, a casa de Deus, ó, La Maison Dieu, não sei se fala assim, que eu não sei falar francês. Acredito que isso seja francês, mas eu sei que a tradução é a casa de Deus. Essa energia, junto com a modulação do arcano 13, pode trazer para muitos aquela impressão, como eu disse, de uma semana muito desafiadora. Mas para mim, Newton Schultz, o desafio verdadeiro é você receber todas as informações agora, tanto no sentido de fluência como desafio, e determinadas coisas que não fazem parte verdadeiramente de você, você continuar acreditando como uma base verdadeira e, na verdade, é uma base falsa, porque ela não faz parte de você. De repente, vamos lá, de novo, né? Relacionamentos, vamos lá, só para facilitar. De repente, na aparência, para todo mundo, você está num relacionamento maravilhoso. Ah, são duas pessoas lindas, estou falando de relacionamento afetivo, são duas pessoas isso e aquilo, e todo mundo vê, acha que vocês representam o padrão de um relacionamento absolutamente saudável e feliz. Absolutamente saudável e feliz. Mas, na verdade, quando você olha para dentro de você, você fala: pô, isso é uma pseudo-felicidade, isso não está legal, não está resolvido dentro de mim. Então existe, deixa eu projetar ele de novo aqui, no arcano 16, a possibilidade desse jogo polar. Você pode aparentar isso aqui, mas na verdade você está isso aqui. Ou você está isso aqui, né? Você está aparentando isso, mas de repente você pode ficar assim. Então agora eu vou resumir o jogo desses dois arcanos de uma forma bem prática e bem direta. É uma semana de pura observação em tudo que você vive, que é extremamente importante, não estou falando de coisas extremamente triviais, onde você deve se autoquestionar. Tipo assim, isso tá legal? Maravilha, vamos manter. Vamos manter. Que possivelmente eu recebo uma informação que vai ainda melhorar isso. De repente não está legal, aí vem o arcano 13 com aquela faceta. Vamos passar o foice aí, vamos regenerar. E como eu sempre falo toda semana, regenerar não quer dizer cortar para sempre. É mudar a vibração presente da experiência que você vive. Não está legal? Então vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos arrumar isso. É uma semana onde tudo vai ser exposto. Então a base que eu digo, no caso, falsa, como no próprio tema, que ela vai ser revelada principalmente para você. Então, se tiver coisas que, de repente, você tem a aparência de que está legal, que está bem resolvido e não está, vai ser exposto o desafio para você trabalhar. E eu recomendo que você trabalhe. Aí que vem a linguagem dos outros arcanos. Um outro processo totalmente, né, inserido no jogo evolutivo é que, de repente, você pode estar já aguardando uma mensagem para que você mude ao arcano 13, para que você mude essa ansiedade, essa coisa de receber algo. De repente pode vir uma informação muito boa, que te coloque para cima, que te eleve. O grande segredo disso tudo: aceite as mensagens que chegam para você. Tanto as que chegam no sentido externo,
como também aquelas que emergem de dentro de você. Então é uma semana que, além da imersão interior, você tem que também aceitar toda a energia ou a vibração externa que chega para ti. Aí é o jogo. Eu não aceito? Vamos acionar o Arcano 13. Eu aceito? Maravilha. Vamos trabalhar só a energia da fluência do Arcano 16 para que esta base continue a sua reconstrução, para que eu faça uma torre maravilhosa. Porque o segredo desse arcano aqui é o seguinte, vamos entender isso para ficar bem claro, esse final que eu falei agora. Se você, de repente, numa experiência estiver mais conectada a este rei coroado, que expressa e simboliza aqui como se fosse o amor, etc. Cara, então vamos reconstruir a torre com esse amor, vamos reconstruir essa torre com essa fluência que chega para mim. Aí você vai colocando tijolinho por tijolinho e você tem a torre, que representa o êxito da sua experiência, totalmente demonstrada para você. De repente, se você, né, recebe uma informação ou vive uma energia que você não tem coragem de morrer no Arcano 13, você está mais para essa situação. Você está desacordado fazendo o que está acordado. Aí você vai continuar colocando tijolinho por tijolinho. Aí quando você olhar, pô, não é essa torre que eu queria. Não é isso que eu queria, mas você aceitou a situação agora. Esta é uma base falsa dentro de você, mas você assimilou. Então tenha essa coragem perseverante de viver as verdades que estão dentro de você. Aí você constrói, por mais desafiador que seja, bases verdadeiras e não bases falsas. As bases falsas são aquelas que a gente se torna permissivo nas experiências, onde a gente percebe que não tem nada a ver com a gente e muitas vezes, para não desagradar os outros ou etc., a gente continua mantendo isso. Então você não sabe morrer com o Arcano 13 e você vai construindo com o Arcano 16, né? Esta sua falsidade interior, porque você não está feliz. Cara, quando chegar lá em cima, você vai olhar, e agora? O que eu faço com essa tremenda torre? Aí aquele raio que derruba ela fala, você quis reconstruir ela assim, então agora o problema é seu. Aí, gente, eu recomendo nesse primeiro passo, não tenha medo de morrer para o que não serve, e não tenha medo de reconstruir, nem que seja do zero, aquilo que é verdadeiro para você na sua vida. Agora eu falo assim, muitas pessoas, é mesmo, eu estou num trabalho que eu não gosto, de repente você precisa daquele trabalho para pagar suas contas, sustentar sua família, você fala, vou mandar tudo para o espaço. Não é bem assim. Você tem que construir possibilidades para aprender a morrer com o Arcano 13 da forma correta, para reconstruir a sua vida com uma base verdadeira. O que eu estou querendo dizer? Nesse caso do trabalho, deixa eu mandar currículos, deixa eu criar possibilidades. Vou precisar fazer uma entrevista, deixa eu criar aqui algo que eu vou ter que faltar para fazer essa entrevista. De repente até a honestidade é o mais correto, né? Depois você explica tal e etc. Enfim, chegou a hora da gente aprender a viver bases verdadeiras, seja qual for a experiência. Persistir nas bases falsas, a coisa vai complicar. É aí que nós temos também a retrogradação de Saturno que começa essa semana, e com isso nós temos ativada a força do Arcano 20, o julgamento. Observem a energia presente desse arcano, que ele diz tudo como resultado ou como coagulação, por isso que eu gosto da linguagem dos arcanos, e eu sempre faço um reviewzinho no final, a maioria da galera gosta. Esse arcano, esse anjo tocando, como eu sempre falo, ele está o quê? Ele está querendo que a realidade, que a sintonia, que a força dele reverbere dentro de ti. Então você percebe que esses seres saem dos seus caixões e entram em sintonia com esse anjo. Percebe que eles estão ali olhando para ele falando assim, estou sintonizado, estou escutando você. Ele literalmente, nessa semana, a partir da sua revisão, ele toca a sua trombeta e fala para todos nós, inclusive para este aqui que vos fala, né? Estou brincando com isso, mas não deixa de ser verdade, constantemente com vocês. Ele está falando, viva suas bases verdadeiras. Pare de ficar acreditando nesse mundinho ou nesse pseudo-mundinho que você criou dentro do caixão e ressurja. Renasça. É um arcano de ressurreição.
É um arcano de libertação. Então, essa energia que entra em revisão seria como se esse anjo chegasse, principalmente essa semana, ele vai chegar no final de semana, ele vai falar assim: e aí? Morreram para aquilo que não é você? Conseguiram trabalhar a reconstrução com bases sólidas e verdadeiras do que é você? Acredito que nessa metáfora todo mundo entendeu. Então, aqueles que realmente entrarem em sintonia real e verdadeira com todo o propósito do arcano 13 e do arcano 16, são aqueles que vão praticar a ressurreição saindo dos seus caixões. Como eu sempre falo quando entra energia desse arcano, sair da Matrix. A Matrix é a base falsa. Seja qual for a experiência, repito, relacionamento, carreira, trabalho, saúde, parte financeira, negociações, seja o que for. Então, as pessoas que toparem agora, no início da semana, estou vendo esse vídeo só no final de semana, cara, analisa como foi a sua semana. Se apareceram energias para vocês, apareceram energias que você fala assim, pô, eu tenho que morrer para isso não faz mais parte de mim. Eu tenho que arrumar ou mudar essa situação ou ela que saia da minha vida para valer. E vou com a torre começar a reconstruir tudo verdadeiramente. Porque isso não faz mais parte de mim. Quem topar isso vai ter a sua ressurreição. Ressurreição, ressurreição. Surgir novamente. Então você surge, você renasce de uma forma íntegra, verdadeira, tendo o seu anjo interior reverberando com as forças do universo. Já a galera que não topar todas as dicas e todos os toques que o Arcanos podem trazer para nós essa semana, vão estar de pé dentro desse caixão, totalmente limitados por um teto que representa tudo que você fica permissivo aí nas experiências, então vão estar olhando para cima, como eu estou olhando para o teto aqui, esse teto é a tampa do caixão. Então são pessoas que com essa energia desse arcano que vai entrar em retrogradação no final de semana, o que ocorre? Essa energia vai começar com o tempo cada vez mais judiar, judiar, judiar. E quando você se tocar, que você olhar para o teto, você vai falar assim, caramba, mas o que eu estou mandando minha energia e minha força para isso? Eu já deveria ter rompido esse grilhão. Eu já deveria ter aberto um buraco nesse teto para eu seguir adiante em relação à minha vida. Será que a gente topa essa energia extremamente auspiciosa? Será que a gente tem coragem de enxergar todas as possíveis bases falsas que estão presentes? Esse é o futuro das nossas bases falsas. Isso que está presente na energia desse arcano. Você vai perceber que com o tempo, cada vez mais, você vai sentir a necessidade de escutar a libertação desse anjo, mas cada vez mais você foi deixando a tampa desse caixão, ou mesmo ele inteiro, cada vez mais forte, cada vez mais aprisionante em relação à sua própria energia, e com isso você não consegue sair dele. Então, que tal essa semana, né? A gente escutar todos os sinais do universo. Como que eu faço isso, Newton Schultz? Observando suas experiências. Todo mundo quer receita pronta, não tem receita pronta. Cada um de nós representa uma realidade única. Cada um de nós representa uma força única no universo. Então, de acordo com as suas experiências, é simples, olha, caramba, olha, estou percebendo nessa situação quanta pedrada está vindo essa semana. É o arcano 13 falando, e aí, cara, transforma isso. Você está acreditando que você está totalmente liberto, aí é o arcano 20. Você está achando que você está fora do caixão com tudo, todo entendendo das coisas, é o poderoso, a poderosa, que sabe tudo, que domina tudo, começa a tomar pancada a partir dessa semana. Mas essa pancada, eu não estou querendo ser grosseiro aqui, a pancada é tipo, pô, olha só como está vibrando isso. É essa experiência que você tem que colocar sua energia. Ah, Newton Schultz, mas é importante, eu não sei mais o que eu faço. Continue persistindo com a sua energia amorosa. Continue persistindo. Persistir não é teimar, teimosia, é persistir numa vibração boa que você sabe que só vai melhorar tudo, porque às vezes nós que somos as pessoas que podem causar isso para os outros.
De repente os outros vão poder observar que nós, né? Tô falando eu, você, somos o arcano 13 que tem que ser trabalhado por ele na experiência. Tipo, a gente não serve, a gente não se encaixa. A gente se impõe demais com a nossa vibração ali e nem percebe. Tudo isso vai ser demonstrado. Então não pense que é só você que é a cereja do bolo e tudo vai chegar aqui e, então olha, eu vou resolver tudo porque eu sendo maravilhoso, agora tirando tudo que não serve, de repente não vai sobrar nada. Porque você que é o problema. Quando eu falo você, somos nós. Então, fique atento, de repente você pode receber uma queixa muito grande de uma pessoa querida, você pode receber numa situação um chacoalhão que você fala, caramba, eu nem tinha me tocado que eu sou a energia que está sendo projetada aí nessa experiência e as pessoas vão ativar o arcano 13 em mim e o 16 me tirando da jogada e criando novas experiências com outras pessoas. Acho que ficou bem claro, né? Tudo isso tem que ser trabalhado. E repito, para finalizar com esse arcano aqui também, quando olhamos o arcano 20, que vai entrar em retrogradação, é diretamente isso. Ou você sai do caixão falando, agora eu vou viver o que sou eu plenamente, ou eu vou continuar aqui acreditando que está tudo maravilhoso, tudo tampado, e eu sou tudo, menos eu. Eu sou reflexo do que os outros querem, não consigo me libertar, estou extremamente aprisionado em relação a todo esse jogo. Por fim, no final de semana, se não me engano, no domingo, posso estar enganado, nós temos a lua nova. A lua nova, depois de toda essa fase, por isso que isso é importantíssimo essa semana, é lua minguante. Lua minguante é um fechamento de um ciclo para uma abertura com a lua nova. Então, nessa semana, todas essas vibrações, toda essa energia presente, expressa e simboliza a oportunidade de nós realmente encerrarmos um ciclo que a gente não quer, que é um ciclo de bases falsas, ainda que vocês entenderam agora as bases falsas, que representam a nossa falta de solidez e de verdade, de trabalhar diretamente o que queremos em relação às nossas experiências. Se nós tivermos essa possibilidade, a gente se liberta e a gente pode criar novas possibilidades a partir do final de semana. De novo digo, se não me engano, dia 18, é isso mesmo, dia 18, domingo, a lua nova. E esta lua nova vai ativar, através do signo de Gêmeos, que é para todo mundo, a força e a energia do arcano 7. O arcano 7 que vem trazer para nós a possibilidade de novos caminhos, de novas criações. Seria como se esse ser que está aqui no dossel, no carro, como um vencedor, guiado e puxado pelas esfinges, que também representam o jogo polar, poderia ser até aqueles próprios dois anjos do arcano 16. Esse ser fala assim, reciclei tudo que não servia, consegui regenerar toda a força presente em situações que eu ainda quero presente na minha vida, mas deixei bem claro, expressei o que verdadeiramente precisa ser trabalhado ali para que a experiência valha a pena, e com isso eu renasci. Então eu venho aqui vitorioso a partir do dia 18, com a lua nova, criando novos caminhos e possibilidades. Então esse arcano, que é um arcano de vitória, é um arcano que demonstra que somos vitoriosos e vencedores, ele traz diretamente o quê? Eu aprendi a morrer para o que não representa a minha própria vibração, para renascer e construir o que verdadeiramente sou eu, renascer, ressurgir, ressuscitar de mim mesmo, trazendo toda a possibilidade de vitória, e com isso agora eu sei para onde eu vou. Já a galera que não topar isso, chegando a energia do arcano 7 no final de semana, como eu sempre brinco, quando eu mostro o arcano carro, é aquele que está pensando que está indo lá para o Nordeste, pegar uma praiona, e está ali a placa, né? Rio Grande do Sul, 10 quilômetros. Você está totalmente oposto ao seu propósito. Poderia falar ao contrário também. Você está querendo ir para o Sul e está indo para o Norte. Enfim, acho que vocês entenderam. Ou seja, pessoas vão continuar persistindo ou, na verdade, teimando, que eu gosto de trabalhar essa diferença, em caminhos errôneos. Naquilo que literalmente se demonstra que não tem nada a ver conosco, e a gente continua ali com aquela teimosia, não, vou conseguir mudar, mas não trabalho o arcano 13, não trabalho o arcano 16 e não ressurge com o arcano 20. Com isso, nada flui.
Eu acredito que ficou bem claro. Fazendo uma síntese, né, bem rápida mesmo, de segundos em relação a tudo que pode ser apresentado essa semana, deixe tudo que não é você morrer em ti. Isso é uma força extremamente auspiciosa que tem que estar presente dentro de nós para a gente ter coragem de fazer isso. De reconfigurar experiências que precisam morrer para que novas surjam, de repente com as mesmas pessoas. Ter a coragem de reconstruir tudo novo, mas com bases verdadeiras. Ter a coragem de todos os envolvidos escutarem, cada um o seu próprio anjo interior, e de estarem felizes em relação a todas as propostas, e com isso todos terão novos caminhos a partir do dia 18, com a lua nova e o arcano carro. Então, ao mesmo tempo que parece, né, um bate-papo duro, um bate-papo pesado, na verdade, para mim, é um bate-papo para despertar. É um bate-papo para que cada um analise suas experiências pessoais e, com isso, realmente ter um fluxo muito bacana em relação à própria vida. É isso, galera. E como eu sempre divulgo aqui, se você gosta da forma como eu trato com o tarô, com a astrologia, com a cabalá, com a numerologia, tá aqui o meu site, newtonschutz.com.br, e ali eu disponibilizo sempre os meus cursos online, que possuem, se realmente você tem interesse de mudar a sua vida, não só no sentido pessoal, mas também profissional, porque todos os meus cursos são profissionalizantes, acesse o meu site e vê ali, os cursos são parcelados em 12 vezes. Se você tem um ganho, que pode ser pequeno, você vai ver que dá para você pagar facilmente as parcelas que podem ser feitas em um ano, em 12 vezes, né, de todos os meus cursos, e com isso você mudar a sua vida. E quando eu falo mudar a sua vida, se você resolver trabalhar com isso, eu asseguro que você terá essa condição em meses. Você vai ver que ou você coloca essas linhas de conhecimento como um acréscimo de renda em relação à sua renda principal, ou, por que não, e eu acredito que esse é o futuro, porque essas linhas de conhecimento, o mercado carece de gente séria que realmente ajuda as pessoas, vai se tornar a sua fonte de renda principal. Eu tenho muitos alunos hoje que vivem disso e vivem muito bem. Não faltam clientes, porque eles pegam toda a tônica que eu trabalho ali e realmente elas transformam a vida delas e a vida também de todas as pessoas que elas atendem. E você tem todo o meu apoio da minha equipe por e-mail durante os seus estudos. Tudo isso é disponibilizado ali na plataforma do curso, se realmente você resolver estar junto comigo, mudar a sua vida, e com certeza será para melhor. Como eu falo, o conhecimento é a chave que liberta. E você tem que cobrar sim esses atendimentos, porque nós vivemos nessa realidade atual. Claro que você ajudar gratuitamente um ou outro, como eu fiz também quando eu atendia, hoje eu só ensino, cara, isso só vai trazer para você um fluxo muito bacana para que o seu trabalho nunca cesse. E repito, falta muita energia voltada a profissionais sérios em relação ao momento atual. E você vai perceber essa seriedade nos meus cursos. E para finalizar, se mesmo assim você está em dúvida, você adquirindo o meu curso, até o 7º dia recebendo as aulas iniciais, você pode pedir o ressarcimento integral. De qualquer forma, agradeço você que tenha tentado, né? Mas você tem essa possibilidade também. Você continua com todo o conteúdo gratuito que eu disponibilizo aqui. Mas se você quer mudar a sua vida, você vai ver que os cursos, newtonschutz.com.br, sejam eles de astrologia, tarô, cabalá, numerologia, podem mudar a sua vida. Mudaram a minha? Se eu conseguir isso, por que não a de vocês? Persevere que você terá essa possibilidade. É isso, galera. E vou fechar meu bate-papo com vocês como sempre. Acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o nosso próximo bate-papo.